só colocar aqui para gravar, para depois eu passar para vocês, para poder consultar de novo depois. Perfeito. Estamos gravando. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente treinar, eu vou mostrar algumas coisinhas e depois eu vou explicar o que vai ser, então, o exercício da aula, tá? Deixa eu habilitar aqui. Não pode ser impressão mesmo. O que a gente vai fazer? Para imagens da internet, ali, posts, por exemplo, Instagram, Facebook, o tamanho tem que ser quadradinho, né? Se a gente postar uma foto que não é quadrada lá no Insta, ele corta as laterais para encaixar, ou o topo também. Então, o que a gente vai fazer? O tamanho do nosso arquivo aqui vai ser de 1080 por 1080. O resto dá para deixar tudo normal. Mudei aqui para pixels e 1080 por 1080. Então, deixa eu só colocar o nome. Card redes sociais. Perfeito. Isto, aqui eu vou criar. Então ele me deu um arquivinho novo aqui. O que a gente vai fazer agora? Então eu tenho algumas opções que eu posso trabalhar aqui. Eu vou mostrar mais simples agora, e aí depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade aqui, tá? Então aqui embaixo, na parte aqui de camadas, a gente tem essa meia-lua aqui, que é as opções de preenchimento. Só com essa única opção aqui, a gente já tem muita coisa que a gente pode fazer. Alguns a gente já usou até. Então hoje eu vou mostrar aqui um estilo que a gente pode fazer. Vou mostrar dois, na verdade. Vou fazer dois. Então, ó, um deles que a gente pode utilizar, eu posso criar um degradê. Isso aqui até a gente usou já na aula passada lá para o Story. Então aqui eu vou selecionar, vou escolher uma cor. Aqui tanto faz, vou usar um azulzinho aqui. Então, ó, já apliquei. Mas para não ficar só o degradê, ficar simples aqui, o que eu vou fazer além do degradê? Eu vou abrir de novo aqui as opções de preenchimento. E aí eu vou pegar essa opção aqui, ó, padrão. O padrão aqui a gente tem como carregar padrões, tem como pesquisar padrões na internet e carregar aqui. Mas esses que eu vou mostrar aqui são padrões já que vêm junto com o Word. Então, para quem não está aparecendo todos, ó, aqui eu tenho mais alguns, ó, padrão de árvore, grama, água, que é esse que está aparecendo aqui é um padrão de água. Para quem não aparece todos, pode clicar aqui nessa catraquinha e aí vai ter uma opção ali para mostrar todos. Para mim, na minha versão aqui no 2020, ele não tem essa opção mostrar todos, porque ele já coloca todos eles aqui. Ele meio que agrupa todos, mas para quem não tiver com a versão 2020, ele mostra, por exemplo, ele ia estar mostrando só essas três opções. Aí se vir aqui e habilitar, ele mostra as outras. Se não tiver todas as opções, vai ter listado aqui todos os estilos que pode escolher. Aí vocês vão escolher padrões web. Aí depende da versão do Photoshop ali. Mas ou vai estar já direto aqui junto, ou vai ter um íconezinho aqui, todas as opções, todos os padrões, ou ainda vai ter então a opção aqui, ele vai ter listado aqui, por exemplo, água, grama, árvores, e no último, uma das últimas lá é padrões web. E aí ele vai exibir esse que a gente vai usar hoje aqui. Então, o padrões web, ele vai carregar essa partezinha aqui de cima. Esses risquinhos, esses pixels aqui, ó, as bolinhas. Então, ele vai preencher o meu desenho com esses traços aqui. O que eu vou usar aqui para mostrar é esse aqui, que é o padrãozinho de risco na diagonal. Mas para ele ficar um pouquinho mais grosso, como eu usei uma imagem relativamente grande, eu vou aumentar um pouquinho a escala dele. Posso ir aumentando até eu achar que fica bom. Aqui, normalmente, nesse tamanho, fica bom usar ele entre 120 e 130. Fica bom. Então, aqui, ó, selecionei ele, aumentei um pouco a escala e vou dar um OK. Ele vai aplicar. Só que, ó, apliquei ele desapareceu com todo o plano de fundo ali, degradê, que eu tinha criado antes. Então, agora, para ele mesclar, para ele estar
junto com esse fundo degradê aqui, o gradiente, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o modo de exibição dessa camada aqui. Então, de normal, eu vou abrir aqui e vou mudar para sobrepor. Então, ó, sobrepor ele vai ficar já em um tom. Ó, o luz indireta ele fica um pouco mais fraco que o sobrepor. Então, às vezes, dependendo da cor que a gente colocou no degradê, fica melhor o luz indireta ou o sobrepor. Eu vou botar o sobrepor aqui, que ele ficou mais forte. Só que aí o que eu posso fazer? Caso eu acho que ele ficou muito chamativo e mudou bastante o tom do azul, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e diminuo um pouco a opacidade dele, que a minha ideia não é nem aparecer demais esses riscos. É só mesmo dar uma preenchida, ó, deixar aqui uns 20, 30%. Então, ó, só para não ficar aquele degradê normal ali, eu vou colocar ele já vai aparecer essas linhas, já vai dar uma estilizada a mais. Então, esse aqui já é um modo. Com isso aqui eu já vou ter uma arte bem diferente já, mas eu ainda posso acrescentar mais coisas nisso aqui. Então, o que eu posso fazer além disso? Agora, eu vou começar a trabalhar com alguns elementos aqui. São formas de vetorização. Então, onde eu vou abrir elas? Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou clicar e segurar, e vou pegar esta última opção, formas personalizadas. Então, vou clicar nela aqui, ele vai me abrir aqui em cima um menu, e aqui no meio eu vou ter essa opção forma. Aí eu posso abrir aqui, ó, eu vou ver que tem várias formas aqui. Aqui também, se tiver aparecendo só algumas, dá para abrir aqui a catraquinha e marcar aquela opção de exibir todas. No meu aqui ele aparece desse jeito aqui, agrupado. Ó. Até tem alguns aqui que eu baixei essa semana. Tem uns modelinhos novos, tem uns modelinhos de barquinho, de flor, de árvore. Que esses padrões aqui a gente pode procurar na internet. Dessas formas personalizadas. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero umas formas diferentes. Então, tu vai lá na internet pesquisar pacote de formas personalizadas no Photoshop. Aí vai aparecer uma lista de exemplos. Vai ter, eu acho que uma aula eu vou mostrar para vocês como baixar, como instalar. Eu quero mostrar também como muda, como baixa novos pincéis. Eu acho que nós vamos fazer uma aula só disso. De procurar texturas, procurar formas, procurar brushes novos aqui, formas de pincéis novos na internet também. Eu baixei uns aqui, ficaram bem legais, que na minha versão, na versão 2020, não tem mais aquele pincel, aquela borracha de grama que a gente usou lá na montagem do avião e coisa. Então aqui eu tive que ir para a internet pesquisar uma brush de grama para eu poder fazer o mesmo efeito aqui no meu Photoshop 2020. Aí eu baixei mais alguns pacotes ali. Mas aí vamos fazer uma aula, acho que eu vou fazer para vocês, só mostrando como buscar esses recursos de fonte externa, porque tem bastante coisa legal. Tem uns que é de marquinha de café, tem outros que é de nuvens, tem várias formas. Mas com esses padrões aqui, a gente já consegue fazer umas coisas bem legais. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa seta aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o padrão dela para a cor branca. Dei ela para o branco e vou criar uma seta aqui, ó. Esse desenho aqui também a gente pode ir fazendo conforme a gente for tendo ideias de criação. Então aqui o que eu vou fazer? Para não ficar essa seta gigante aqui, branca, eu vou mudar o modo dela para sobrepor também, que dela começa a aparecer os traços aqui na parte de trás. E para não ficar tão forte, eu vou colocar a opacidade aqui nos 20, 30%. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso começar a brincar com os formatos. Então, agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar a seta. Ficou a seta 1 e a seta 1 cópia. Aí eu vou diminuir um pouco o tamanho. Vou movimentar ela um pouquinho. Aí eu já começo a dar uns formatos diferentes aqui, ó. Caso eu queira aplicar lá para o outro lado, selecionei as duas, vou dar um Ctrl J.
trazer aqui para a parte de baixo, vou rotacionar elas. Aqui para girar, para ficar certinho no ângulo, apertei e segurei o Shift. Então, ó, aí eu já consigo começar a fazer uns layouts diferentes. E o legal é que, como aqui a gente que está montando, a gente está personalizando, tu não vai, por exemplo, ver um post tipo de um salão de beleza com o mesmo fundo que uma postagem de borracharia, por exemplo. Tu vai ter, pode criar o teu layout, então um pode botar mais setas, o outro aqui tem um que também fica legalzinho, com esses aqui tipo de ondinha. Ó, posso vir aqui embaixo, adicionar umas ondinhas. Então a gente só vai criando. Eu normalmente eu gosto de criar elas em branco, que daí depois tu utiliza o sobrepor aqui, ela dá uma mesclada e já puxa a cor da base. Aqui de novo, a gente diminui um pouquinho a opacidade. Aqui até como ela já é mais clara, ela ficou um pouquinho mais forte. Eu posso diminuir um pouco mais. Ó, aí eu vou montando algum padrão. Aí a gente pode... Aqui daí vai da criatividade de cada um e do gosto, do tipo de montagem que está fazendo. Por exemplo, se é uma coisa tipo Dia das Mães ou alguma coisa, eu quero fazer um fundo um pouquinho mais trabalhado, ó, que eu poderia fazer é pegar aqui ó, a flor, poderia colocar aqui de novo em sobrepor, diminuir a opacidade. Aí para ela não ficar tipo aqui bem no meio, posso jogar ela mais lá para a ponta. Só claro, daí essas setas não iam dar uma combinação legal aqui, ó, mas já é um modelo que dá uma diferenciada no meu fundo. Então é trabalhar com essas formas personalizadas aqui. Aí a gente que vai montando, não tem, digamos, um padrão que tu possa usar. Eu posso usar aqui os retângulos. Ó, vamos ver aqui um retângulo. Vou dar mais uma preenchida aqui. O legal, às vezes, é de usar, fazer o quê? Tentar sempre levar o foco da visão aqui para o centro. Por isso, às vezes, que a gente bota setas meio que para direcionar a visão de quem vai olhar essa postagem, né? Porque normalmente no centro é onde tu vai botar o produto, então, que tu está divulgando lá na rede social, né? E no caso, depois a gente vai fazer um post de revenda, então eu posso botar umas setas posicionando, botar tipo o carro aqui assim, já vai ter uma seta posicionando para o carro. Aqui embaixo eu posso deixar essa setinha com a logomarca ou com a descrição, ó. Então eu posso ir fazendo alguns encaixes aqui, ó. Vou dar mais um Ctrl J, vou dividir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então aqui a gente pode ir brincando com as formas, com as opacidades, fazer um fundo que a gente acha que fique legal. Então dificilmente tu vai ver um fundo igual a esse na internet, porque tu está criando todo ele aqui do zero. Aí depois a gente bota o produto, bota a informação que a gente quer e está criado o fundo personalizado. Aí a gente ainda tem mais algumas coisas que a gente pode fazer. Depois, para a montagem do carro, eu vou mostrar um outro fundo. Vai ser esse daqui. Esse aqui é um que às vezes eu utilizo para montar. É bem legal de fazer, então pode ir mudando. Por exemplo, mas eu gostei, mas não achei legal essas linhas. Então eu posso vir aqui no meu padrão, vou dar 2 cliques. Aí eu posso abrir esse padrão e mudar ele. Posso selecionar, por exemplo, esse aqui ó, de pontilhadinhos. Ou, mas eu queria mudar as setas para o outro lado. Vai lá e muda. Então o legal de utilizar esse aqui é que tu pode ir personalizando. Aí uma outra coisa que a gente pode fazer, mas esse aqui seria, digamos, esses aqui são os elementos que eu quero usar. Não vou mais criar nada aqui. Então o que a gente pode fazer ainda para direcionar um pouco mais a visão de quem vai estar lá olhando a postagem é fazer um fundo aqui com a lateral um pouco mais escura, levando para uma cor mais clara no centro. Então como a gente pode fazer isso? Que eu vou criar uma camada nova, aqui embaixo do lado da lixeirinha, bem lá no topo, a primeira camada, essa que eu criei agora. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o letreiro de seleção elíptico e vou criar uma seleção bem no meio aqui desse meu arquivo. Criei uma seleção aqui. Para ficar redondo, bonitinho, certinho, eu aperto e seguro o Shift. Aí ele vai manter a posição. Agora, o que eu vou fazer? Com essa seleção aqui feita, dentro dessa camada que eu não tenho nada dentro,
eu vou vir aqui nas opções ó, de preenchimento, que é lá aquela meia-lua onde a gente botou o degradê e o padrão. E aí eu vou botar uma opção de nível, não, curvas. A gente vem aqui, ó, curvas. Aí ele vai fazer esse efeitinho aqui, ó, e vai habilitar para mim essa caixinha aqui, que é o que eu quero para trabalhar. Então aqui eu vou pegar esse pontinho que está aqui em cima e vou trazer ele para baixo. Depois a gente ainda pode regular, conforme a gente achar que precisa, ou escurecer mais ou não. Mas aqui ele está ao contrário, né? Eu queria o contrário, eu queria escuro fora e clarinho dentro. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu posso ver que ele criou a curva e com aquele formato que eu fiz, ele criou uma máscara de efeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima nesse ícone da máscara, vou dar um clique aqui, e ele vai me mudar aqui, ó, densidade, difusão, e aqui embaixo a gente tem o botão inverter. Aí ele vai trocar. Só que agora, para não ficar escuro e do nada claro, a gente vai ajustar essas duas alavancas aqui de cima. Ó, quanto mais eu reduzir a densidade, mais escurinho vai ficando no meio. Então esse aqui não é o meu objetivo nessa montagem aqui. Aqui eu só vou mexer na difusão. Então, ó, vou aumentar um pouquinho a difusão. Pode ver que a bordinha aqui já começou a ficar mais tremidinha. Então vou aumentar um pouco mais, até ficar um degradê que eu acho que ficou legal. Ó, mais ou menos isso aqui. Só que agora, para esse meu fundo cinza aqui ganhar um pouco de cor, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui no modo de camada e ajustar ele um pouquinho. Então aqui eu posso ir indo um por um, para ver, às vezes dependendo da cor, pode ter um que fica mais legal que o outro. No caso esse aqui, ó, ele deixou o azul um pouquinho mais forte. Então tem uns que ele vai fazer o contrário do mesmo, ó, que nem aqui a divisão. Ficou o miolo ali ficou com um azul um pouquinho mais escuro e a parte lateral ficou com um azul mais clarinho. Aí eu tenho aqui ó, o sobrepor, que ele dá uma diferenciadinha, mas não fica grande coisa. Então aqui às vezes é por causa até da cor que eu utilizei. Ó. Então, por exemplo, às vezes dependendo da cor, o sobrepor fica legal. Mas ó, o meu aqui ele quase não mudou. Então o que eu poderia fazer talvez seria duplicar ele. Ó. Então ele já ia dar uma diferenciadinha agora. Ou o que eu posso fazer? Em vez de colocar sobrepor, eu coloco em multiplicação. Só que ele não vai ficar azul, ele vai ficar mais escuro. Aí eu vou lá e só dou uma diminuída na opacidade. Ó, sem e com. Então ele já vai dar uma diferenciadinha, vai dar uma variada aqui nas cores. Mas aí aqui também não tem um padrão, vai muito do gosto de cada um. Então eu posso deixar, por exemplo, aqui, ó, em superexposição de cor, que aí o azul da lateral vai ficar um azul mais escurinho, e vai dar uma posicionada. Por exemplo, as setas, mais o fundo do escuro para o claro, ele vai dar uma direcionada na visão mais para essa área que a gente tem aqui. Então aqui agora a gente poderia colocar o produto, ajustar, sombra, descrição, já ia ficar bem legal. Esse aqui então seria um modelo para eu trabalhar com fundos. É claro que tem que ver também o tipo de aplicação, o tipo das cores que eu vou estar usando, mas utilizar, por exemplo, um gradiente, um padrão e algumas formas, essas formas personalizadas, a gente já consegue fazer uns fundos bem legais. Né? Agora, então, eu vou mostrar outro tipo de fundo. Aí depois, no exercício que a gente for fazer, vocês podem escolher se vão usar um fundo mais nesse estilo aqui ou no outro estilo. O outro estilo, como vai ser de carro, eu vou tentar fazer um estilo que dê um pouco de uma ideia de profundidade, um pouco de perspectiva nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui aberto. Vou lá, arquivo novo. Depois vocês podem escolher qual que vocês acharem que ficou mais legal para vocês. Eu vou criar o mesmo tamanho, tudo igual. E aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou trabalhar com umas formas um pouco mais básicas no começo. Então, ó, vou pegar aqui o retângulo. Vou criar um retângulo aqui. Como antes eu comecei a mexer no azul, vou continuar no azul aqui. Mas
Mas aqui cada um depois pode ir fazendo o seu estilo de cor. Então, ó, peguei um azul. O bom que pintou, né? Vou aplicar ele de novo aqui. Beleza. Agora, com o retângulo de novo, vou criar um retângulo mais ou menos por aqui. Para dar a ideia, por exemplo, do chão, um lado da parede, depois aqui eu vou fazer o outro lado. Mas aqui agora, para mudar um pouquinho esse tom, eu vou trocar um pouco a cor. Deixa eu achar uma cor que combine aqui. Aí, ó. Esse aqui já foi uma. Agora, o que eu vou fazer? Para eu não ir lá criar uma e depois ficar posicionando aqui para elas ficar na mesma linha, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse daqui e só vou posicionar ele ali na ponta. Bom, posicionei aqui, agora vou trocar a cor desse aqui também. Então aqui normalmente eu defino a cor que eu quero e aí depois eu vou trabalhando com variações dela. Por exemplo, peguei um azul de um tom, outro tom, mas aí depois, conforme a gente for montando, ainda dá para trocar as cores, caso a gente ache que uma cor ficou muito forte ou não, ainda dá para editar elas pelo fato de ser tudo retângulos aqui, não tem problema. Então aqui, ó, já montei isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Agora tem coisas que a gente vai usar mais ou menos processos parecidos com o da outra montagem. Por exemplo, aqui de cima agora, eu vou vir aqui, vou colocar um padrão aqui também. Eu sempre trago esse padrão de água aqui. Esse aqui fica muito fechado. Aí, apliquei aqui o preto e branco. Vou botar um sobrepor aqui. Diminuir a opacidade. Depois eu também consigo ir controlando conforme a minha montagem. Então, ó, já fiz um efeitinho aqui, para dar essa ideia de canto. Agora, o que eu vou fazer? Para trabalhar um pouco mais esse meu fundo, eu vou escolher uma forma e vou trabalhar só com ela. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o retângulo com cantos arredondados. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar um retângulo aqui no meio. Aí eu vou trocar, vou deixar ele sem preenchimento. Vou colocar uma borda branca. A minha aqui já está uns 5 pixels, mas com uma borda boa, não precisa ser uma borda. Ela não pode ser muito fina, senão ela quase não aparece, mas também não pode ser muito grossa. Então aqui, ó, agora eu vou mudar aqui para sobrepor. Vou aumentar um pouquinho aqui, mais ou menos isso. Então ela já ficou ali num estilo um pouquinho diferente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela e vou começar a posicionar, fazer várias cópias dela e posicionando em lugares diferentes da minha tela aqui. Então, eu botei uma para cá, vou trazer uma outra aqui para o outro lado. Vou diminuir o tamanho de novo. Então, agora a ideia aqui é eu fazer, digamos, um mosaico com essa forma aqui. E colocando ela sempre de diferentes formas, para não ficar uma coisa que tu vai olhar e dizer, ah, tá seguindo um padrão. Então, ó, vou fazer aqui. Aqui agora a ideia é dar uma preenchida. Opa, dupliquei lá, mas não duplicou. Aqui a gente vai fazendo várias cópias. Posso fazer umas menorzinhas. O problema da menorzinha lá, ela ficou oval. Aí eu vou ter que pegar e vou ter que diminuir o ângulo aqui de curva dela. Aqui. Dupliquei. Ai, movimentei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso colocar umas mais aqui para o lado. Vou duplicar ela, vou levar ela para cá também. Então aqui a ideia agora é dar uma espalhada. Mais ou menos isso. Daria para colocar mais também, mas aí a gente pode ver. E aqui ó, a gente começa a ter essa montoeira aqui de camadas. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas camadas aqui de baixo e
agrupar elas. Então, ó, selecionei essas aqui, vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui o nome de BG, tipo plano de fundo. Aqui agora posso selecionar todas elas, dar um Ctrl G também e colocar aqui, ó, retângulos. Aí eu começo a deixar tudo mais separadinho aqui. Caso eu não queira, não vou mais mexer no meu fundo nem nos retângulos, eu posso selecionar a pasta inteira, ó, tá tudo aqui dentro. Seleciono a pasta inteira e clico no cadeadinho. Aí, ó, se eu movimentar ou alguma coisa, ele não vai deixar eu movimentar. Então eu garanto que eu não vou, digamos, bagunçar alguma coisa que eu já tenho aqui, ó. Eu bloqueio os retângulos e bloqueio o plano de fundo, ó. Agora aqui, ó, posso tentar mover do jeito que eu quiser, ele não vai fazer nada. Então aqui, se eu quiser, eu posso fazer aquela opçãozinha também do meio aqui um pouco mais claro. Criar uma elipse bonitinha aqui. Ó, que nem a minha aqui eu criei, ela acabou não ficando centralizada, né? Então o que eu posso fazer? Enquanto eu estou com a ferramenta dela selecionada, eu posso, digamos, posicionar ela aqui com as setinhas do mouse. Eu consigo, quer dizer, com as setinhas do teclado, eu consigo posicionar ela aqui dentro. Então, ó, fiz a seleção, vou lá nas opções de preenchimento, curvas, aí vou fazer o mesmo efeito. Vou vir aqui, aumentar a difusão e inverter aqui. Eu quero o contrário. Agora aqui, vamos ver um modo que fica legal. Posso ir passando de um em um e vendo mais ou menos qual é o efeito que eu quero dar. Se é um efeito um pouquinho mais forte, mais fraco. Acho que eu vou ficar com esse aqui. Vou diminuir um pouquinho para fazer, para ter esse desfoque, mas também para não ser... Ó, ficou, deu um efeitinho bom. Então, ó, esse aqui seria um outro estilo de fundo. Eu usei um elemento só, fiz um mosaico com ele. Aqui atrás, para não deixar um degradê ou uma outra coisa, eu fiz com 3 retângulos, dando uma ideia de canto, de perspectiva. E agora o que a gente pode fazer? Eu posso utilizar esse modelo aqui ou o outro. Então, vocês podem escolher, vou fazer nesse estilo aqui, vou fazer nesse estilo aqui, para montar então o anúncio do carro. Eu vou montar ele aqui, nesse modelo, e aí depois vocês já podem ter esse modelo aqui como base para o que vocês vão ter que fazer lá. Então, ó, vou pegar aqui agora a foto do carro, que eu já tenho pronta. Vou trazer para cá, ó. Então, aqui, como eu tenho essa ideia aqui do chão, eu vou meio que posicionar o meu carro aqui como se fosse mesmo uma parede com o carro ali certinho. Como esse PNG aqui que eu peguei já vem com a sombra, eu não preciso me preocupar em fazer a sombra dele. A sombra já está pronta, então só posiciono ele aqui mesmo. E agora eu vou começar com os trabalhos aqui de enfeite. Então, vou colocar aqui em cima. Opa, acho que a minha fonte está meio grandinha. Diminuir ela um pouquinho. Então, ó, as informações que a gente tem que ter, então, do carro aqui. Vou escolher uma fontezinha mais bonitinha. Aqui, ó, Onix 1.0 2020. Tá, deixa eu botar só um ponto. Onix 2020 aqui. Esse aqui seria, digamos, a chamada. Então, essa aqui eu vou deixar um título maiorzinho. Diminuir um pouco ainda, que ficou meio exagerado. Aí, ó. Aqui seria, digamos, a minha chamadinha, né, o modelo. Agora, o que eu posso fazer para não ficar só aquele negócio de jogar o texto aqui? O que eu posso fazer ainda? Eu posso dar uma trabalhada aqui também para dar uma chamada de atenção nessa parte aqui do texto. Então, vou pegar lá a setinha de novo, vou mudar ela para o branco. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma forma, mas para dar a ideia mesmo de enfeitar. Ó, botei só uma aqui, ó, com a setinha. Vou dar uma distanciada aqui.
E agora eu vou fazer o quê? Para separar a chamada do resto, eu posso pegar mais um elemento aqui. Esse aqui é um separadorzinho legal. Eu vou adicionar ele aqui. Agora, aqui assim eu vou digitar o resto das informações, então. Como é descrição, eu também não preciso fazer tão grande como eu fiz a parte aqui da chamada do carro, né? Então eu posso deixar a fonte um pouquinho mais fininha, menorzinha. Então eu vou botar aqui, ó, 1.0, 4 portas. Uma super descrição. Tá valendo. Só mesmo para a gente ter o modelo. Então é isso aqui, ó. Já vou ter. Caso eu queira, por exemplo, aqui ficou um pouquinho maior, eu posso pegar e aumentar um pouquinho ainda a outra fonte lá. Aqui também, se quisesse, poderia fazer mais alguns símbolos, alguma coisa. Mas ó, já deu uma chamada de atenção aqui. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Vou tirar a seleção ali do fundo. Esse aqui eu acho que eu até vou tirar, vou deixar só esse aqui embaixo. Um pouquinho mais limpo. E embaixo, então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que ter também o nome da revenda. Aqui para a gente não precisar, se tiver, por exemplo, se for de um cliente, já vai ter a logomarca deles, né? Então aqui, eu vou botar um aqui, ó. Revenda, não, aqui, ó. Tem um nome aqui, só para a gente ter alguma coisinha para colocar junto. Então, ó, Auto Remy, o nome aqui do carro, o modelo, né? Modelo do carro, as informações. E ainda uma coisinha que eu posso colocar também, que é interessante, seria aquela tagzinha de... Aqui eu vou botar Remy, vou inventar uma aqui. E aí eu vou lá para a internet, vou pegar agora aqui um ícone, né? Vou pegar um íconezinho do Instagram. Se eu acho um. Aqui, ó, Instagram, imagens. Deixa eu achar um ícone aqui bonitinho que dê para usar. Esse primeiro aqui. Então, ó, copiei um íconezinho lá da internet. Ó. Já vou colar ele aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso deletar esse fundo para colocar ele aqui. Então, como eu posso deletar? Como a minha imagem é toda colorida e o fundo é todo branco, eu posso vir aqui, ó, selecionar intervalo de cores. E aí, aqui eu consigo colocar a intensidade e aqui eu posso clicar em cima da cor. Aqui eu estou selecionando o branco e estou marcando que eu quero selecionar bem ele. Ó. Dou um OK. Ele vai selecionar, até selecionou o carro, mas como eu estou com a camada do logo, não vai fazer nada no carro lá. Ó. Então, ó, aqui eu dei um OK, dei um Ctrl D para aplicar a seleção. Vou ajustar aqui agora o tamanho. Como é o login ali, só para fazer um comercialzinho, né? Um merchan do Insta. Aqui eu vou tentar fazer o quê? Eu vou deixar o logo dele mais ou menos na mesma proporção, ó, tanto na lateral como na parte de baixo. Então, ó, vou pegar aqui, vou diminuir mais um pouquinho e vou reposicionar a escrita. Então, para manter aqui uma proporção. Agora, para o logo não ficar nessa cor aqui toda colorida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo nas opções, nas opções de preenchimento não. Aqui no FX, que são os efeitos, eu vou clicar aqui, vou adicionar um efeito de sobreposição de cor. Então, essa sobreposição de cor é o quê? Ele vai pegar toda a parte ali da imagem preenchida e vai aplicar uma cor em cima dela. Como aqui eu já tenho o branco, ele já
aplicou lá o branco. Então, o meu loginho ali já ficou branco, no tom certinho aqui, ó. Isso aí, tá pronta uma publicação, ó. O logotipo do cliente, né? Poderia vir, vamos pegar um aqui. Esse meu logo ali ficou complicado. Deixa eu ver aqui, ó, revenda. Vamos achar uma logomarca rapidinho aqui. Depois vocês também podem pegar qualquer uma ali. Vou botar aqui, ó, revenda PNG. Vamos ver se vai aparecer um aqui. Revenda de carro, porque senão aparece revenda de tudo que coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Logotipo. Botei revenda de carro, tá aparecendo carros agora. Aqui, eu acho que essa aqui vai ficar legal. Bem, achei um formato de um carro aqui, ó. Já está em PNG. Pelo menos para dar opa. Pelo menos ele dá uma acompanhada no nome que eu coloquei aqui. Se quiserem pegar também um logotipo de uma revenda da cidade, também não tem problema. Eu vou botar aqui. Para pintar ela, para ela ficar branca, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vim aqui no FX, sobreposição de cor e tá feito. Então, é isso aqui. Então, ó, a gente colocou o carro, ajustou aqui. Esse, digamos, é o básico de uma postagem, né? Títulozinho, a chamada aqui, rede social, logomarca e o produto. Então, aí a gente viu ainda dois padrões aqui que a gente pode fazer de fundo, que é um fundo personalizado, então, pode criar, por exemplo, tem um cliente X lá, eu vou criar um padrão de fundo para ele e toda a postagem dele eu vou usar o mesmo padrão, vou alterar, por exemplo, se aqui fosse de uma revenda, todo o carro que eu for anunciar para o cliente, só recorto o carro, boto aqui em cima, ajusto, mudo as informações, tá feito. Aí outro cliente, tu monta um outro fundo, mas aí fica esse fundo personalizado aqui, ninguém vai ter um igual, porque tu criou ele passo a passo, pedaço por pedaço, e vai ficar uma coisa personalizada e única, né? Então fica uma coisa bem legal que também dá uma valorizada no nosso trabalho. E é isso. Aí depois então vocês podem ver aqui ou escolher esse layout aqui ou esse, e as informações do anúncio tem que ter essas aqui, uma logomarca, um íconezinho de rede social com alguma informação aqui e a chamadinha. Pode ser que não botei aqui, tipo Onix 2020 1.0 4 portas. E deu. Tá? Essa foto do carro eu vou mandar para vocês também. Aí vai ter, eu vou mandar agora a videoaula com tudo explicadinho, então vocês podem ir olhando, pausando, fazendo um pouquinho e a foto do carro. Então vai ser as duas coisas. E aí para mim depois é só pegar aqui arquivo, exportar, gerar o PNG ou um JPEG e jogar lá no Google Sala de Aula para eu conseguir olhar como é que ficou. Não sei se ficou alguma dúvida, tudo certinho. Tranquilo. Ah, beleza então. Então,